E essa elite que nós temos hoje é uma elite que simbolicamente reflete esse passado. Ou seja, é uma elite que pensa em curto prazo, no lucro selvagem, na rapina econômica selvagem de curto prazo. E o que isso tem a ver com a crise de hoje? Porque não tem um projeto de médio e de longo prazo para o país. E isso tem a ver com a forma, por exemplo, de como essa ínfima elite quer também se apropriar, por exemplo, do orçamento do Estado. Quer dizer, é o plano dessa elite o que é? É drenar os recursos da sociedade inteira, nós todos e todos que estão assistindo essa nossa discussão aqui, e por mecanismo de Estado e de mercado e para o bolso dessa meia dúzia. É o que está acontecendo agora e que é uma novidade entre nós, é que existe uma tropa de choque para dar uma aparência de apoio popular, que é a extrema-direita da classe média entre nós. Quem comparece a esses atos, por exemplo, na Avenida Paulista, etc. Isso não é o povo, obviamente, são pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos, etc. Isso também não é a classe média como um todo. Quer dizer, os últimos acontecimentos, inclusive, mostraram isso. Quer dizer, a classe média é uma classe muito heterogênea. Quer dizer, ela tem desde a sua extrema-direita, que obviamente é muito numerosa entre nós. Quer dizer, e a gente tem que botar na cabeça que são, quer dizer, e muitas vezes as pessoas dizem, a classe média tem mais estudos, etc., conhece mais o mundo do que os pobres. Eu acho que é exatamente o contrário. Essa classe média lê pouco, reflete pouco e recebe, a não ser pela dose diária de veneno mediático. Então, são pessoas que são manipuladas. E a extrema-direita por quê? Ela é extrema-direita do ponto de vista político, ou seja, porque ela detesta a política, ou seja, então é a imagem de um salvador, etc., como se isso existisse. Então, antes era o general, agora são os juízes justiceiros, né? E tal. Ou seja, não sabe lidar com o conflito, não sabe lidar com a diferença, não sabe lidar com a pluralidade. Então, por conta disso, ela é de extrema-direita e ela é fascista, por um outro lado, porque ela tem ódio dos pobres. Existe um racismo de classe, pouquíssimo discutido, pouquíssimo debatido entre nós, que eu acho, é o núcleo do que está acontecendo agora. Apesar da classe média ser feita pelos ricos, né? Porque só interessa aos ricos o desmonte do Estado, porque ela pode vender para a população a preços monopolísticos e oligopolísticos os serviços que o Estado faz. Mas só interessa a esses milionários. A classe média não. A classe média precisa mandar o filho dela para a universidade. Entende? E é pública, a boa. Ele vai precisar do SUS quando o plano de saúde não paga. Porque o plano de saúde tem lobby, etc. Ou seja, então ele é economicamente explorado pelos ricos e sai às ruas para defender um interesse que só pode ser dos ricos. Dele não é. E aí a grande questão, para que a gente compreenda, é por que essas pessoas vão às ruas. E aí eu ponto, elas vão às ruas porque a questão do impeachment, da corrupção, etc., deu a essas pessoas que já estavam incomodadas há 15 anos de encontrar pela primeira vez agora pobres viajando, não sei o que e tal, não é isso? Quer dizer, isso gera medos, que são medos irracionais, mas gera medos. Medo da própria proximidade, mas medo também de que você possa terminar perdendo emprego, de ter uma competição vinda de baixo, etc. São esses interesses egoístas, absurdos, que foram agora o quê? Transformados numa linguagem pseudo-racional. Quando você diz, eles não estão agora. Quer dizer, não é o ódio aos pobres que sempre existiu entre nós. Sempre houve políticas públicas informais de matança indiscriminada de pobres entre nós. A polícia sempre fez essa coisa. Isso não é culpa da polícia. Isso é a classe média, que é a classe principal entre nós. Por que a classe média é a classe principal? Que ela exerce o poder. Ela que suja as mãos. Ela que é o juiz que vai assinar sentença, é ela o jornalista que vai assinar coisa, é ela o professor que vai dar aulas. Então ela exerce a dominação. E essa classe é extremamente importante por conta disso. A essa classe foi dada o que agora? Uma motivação pseudo-racional para ela jogar todos os seus ódios afora. E que antes ela não podia. Qual que seria essa motivação racional? Combater a motivação racional é exatamente o combate à corrupção. Como se a corrupção fosse a culpada. É o racha das últimas semanas. A gente tem uma classe média extrema direita, que ninguém vai convencer. Esse pessoal do ódio, etc. Esse pessoal é inconvencível. Por quê? Porque ele é inconvencível, né? Porque o que ele falando agora contra a corrupção, contra o PT, não sei o que vai parar, no fundo o que é? É uma racionalização, no sentido psicanalítico, né? De um ódio de classe que ele sente. Ou seja, então é tudo que ele queria arrumar para a vida.
Entende? Então não é, né, a pessoa que tem raiva do contato e o medo da competição dos pobres, agora não precisa mais ter vergonha disso. Ele pode vestir a camisa do Brasil, botar a bandeira e ir com todo orgulho, como se fosse campeão da moralidade. A higiene moral do país. Imagine. Então você consegue transformar o pior racismo em algo que é vendável, que você pode ter orgulho, etc, etc. Ou seja, então essa classe, essa fração está comprada pelos ricos. Ele conseguiu, desde a ciência até a coisa da mídia, também comprada para esse interesse, que repete e manipula isso.